Senhor Jesus, amado Pai, uma vez mais nós nos encontramos diante do Senhor, diante da Sua presença, para Te adorar, Te louvar, Te bendizer, para buscar em Ti, Senhor, força, graça, ânimo, Senhor. Sabemos que o Senhor, Pai, tem o suprimento, Senhor, para nossas almas. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor conhece tudo sobre cada um de nós, ó Pai. Então nós chegamos até o Senhor pedindo a Sua graça, pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pedindo, Senhor, que o Senhor fale conosco, ó Pai. Que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Nos dá um bom momento em Sua presença, pois nós necessitamos, nós precisamos, ó Pai, do Senhor. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continua abençoando a cada um. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Amém? Louvado seja Deus, né? Vamos ler a Bíblia, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1. O profeta, ele usou essa escritura para pegar a mensagem, o lugar de adoração provido por Deus. Vamos dar uma meditada nela, eu creio que nós vamos ser abençoados, amém? Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1 em diante, lá no começo da Bíblia. Bom é estar na casa de Deus, não é? Alimentar a nossa alma, assim como nós precisamos do alimento físico, também nós necessitamos do alimento espiritual também, né? Vamos ler então. Guarda o mês de Abib, creio que seria abril, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib, abril, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Amém? Eu quero ler uma outra escritura, irmãos, em Atos capítulo 2. Louvado seja Deus. Atos 2, versículo 21. Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Pode se assentar, irmãos? Louvado seja Deus. O lugar de adoração provido por Deus. Sabemos, o profeta nos ensina que quando Deus ele fala uma palavra, ele não pode retirar esta palavra, né? E nós sabemos que a palavra Deus não é um nome, é um título, que significa objeto de adoração. Então, teria que Deus, nós observamos que quando Deus teve aquele encontro com Moisés, no livro de Êxodo, e Moisés questionou a Deus e falou qual que é o nome para que eu possa falar para a igreja, para que eu possa falar com os israelitas, assim por diante. E Deus falou, vai e diz que o eu sou te mando. Deus não tinha manifestado o seu nome ainda, não é? Mas
com o decorrer das eras, com o decorrer no tempo, Deus foi, vamos assim, mostrando o plano da redenção, não é? Que, como nós vemos aqui, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós somos um povo privilegiado por conhecer este nome e poder invocar este nome do nosso batismo, poder invocar este nome para alcançar a redenção, alcançar a cura, alcançar a libertação, através do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? No nome de Deus. O profeta nos ensina aqui, agora, no tempo do fim, vemos as coisas acontecendo da maneira como estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus, para encontrar o que é certo. E cabe a nós saber isso. Agora, não a teoria de alguém, mas saber o que é verdade, o que a Bíblia diz que é a verdade. Porque será demasiado tarde um desses dias para nós, e este pode ser o dia de todo modo que tomemos uma verdadeira consideração o que Deus tem dito. Lembre-se, quando Deus fala uma palavra, Ele nunca pode retirá-la, Ele tem sempre de permanecer mesmo, Ele nunca pode dizer alguma coisa, e então dizer, bem, eu não quis dizer exatamente isso. Veja, Ele é infinito. Ele sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que achamos ser o melhor. Então, após algum tempo, nós a retiramos. Mas Deus não pode fazer isso. E permanecer Deus, assim, se Ele é infinito, Ele não faz isso. E Ele é perfeito em toda palavra. Ele nunca profere uma palavra, a não ser que seja eterna. Amém? Todos os seus eternos estavam com Ele no princípio. Seus pensamentos, seus atributos, eles estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Amém? Louvado seja Deus. Agora lembre-se, ele tem um lugar provido, um lugar somente onde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará. Há um padrão a qual nós devemos seguir para nos encontrar com Deus, né? Para ter uma experiência, para a nossa adoração ser recebida por Deus, porque não basta apenas nós sermos apenas sinceros, vamos dizer assim, temos que ter a verdade junto ao nosso lado, amém? Nós observamos Caim e Abel, ambos foram adorar a Deus, ambos foram sacrificar a Deus, mas um estava, foi sincero assim por diante, mas não tinha revelação da palavra, não era aquilo que Deus desejava, não é? Caim, mas Abel ele foi sincero também e tinha a revelação do que Deus requeria para aquele momento, amém? E assim também nós, para nós chegarmos a Deus, há um padrão ao qual Deus exige, amém? Olha, lembre-se, ele tem um lugar provido, um lugar somente onde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará, né? E o padrão de Deus sempre é a sua palavra. Amém? Ali no Egito, quando veio a 10ª praga, a morte, aqueles que estavam sob a liderança de Moisés, que pegaram o cordeiro, mataram o cordeiro, se alimentaram e colocaram o sangue no umbral da porta, este era o padrão para eles escaparem daquele juízo, para eles escaparem da morte, não é? Mas o profeta fala, desde que eles fizessem aquilo, eles podiam estar seguros. Eles podiam descansar, dormir seguro, vamos dizer, à noite, porque a praga não ia atingir eles, não é? Porque eles estavam com assim diz o Senhor, amém? Nos tempos de Noé, Deus tinha um padrão, Deus tinha uma mensagem, Deus tinha um profeta ali para instruir, para aconselhar o povo, não é? Que fugisse da ira, que fugisse do juízo, e todos aqueles que ouviram aquela pregação, por mais que foi poucos, né? Mas eles escaparam do juízo, escaparam da condenação. É o mesmo quadro hoje, como nós temos aprendido. Os vasos eles mudam, mas o Espírito continua a mesma coisa. Deus trabalhando com a sua palavra e o diabo tentando torcer a palavra. O profeta fala na mensagem que o diabo ele tentou falar algo que a palavra não falou para Eva. E Eva creu naquilo e então descreu na palavra. O
profeta fala, você tem que crer no diabo. Você tem que crer nas mentiras deles, vamos dizer assim, para ser enganado, não é? Mas olha, tem um lugar onde nós podemos se encontrar com Deus, amém? Lembre-se, Jesus disse, quando ele esteve aqui na terra, falando a um agrupamento de pessoas que eram muito religiosos, um povo excelente e muito instruído, muito zeloso de Deus. Porém, Jesus lhe disse, em vão me adorais, ensinando por doutrinas suas tradições de homens. Lembre-se de quão devotas aquelas pessoas eram e quão zelosas de Deus. Eu creio que se estivéssemos levando em conta as pessoas que fossem mais zelosas de hoje ou daquele dia, elas seriam mais zelosas do que nós, muito mais. Quando se trata de guardar as tradições e leis e coisas tais, elas viviam por essas coisas e eram muito zelosas de Deus e criam em Deus. Porém Jesus, Deus feito carne entre nós, disse, em vão me adorais. Agora, ele não disse que não adoravam, elas o adoravam, eu estava adorando melhor, porém em vão. Que coisa, né, irmãos? De modo que qualquer coisa que em vão de não ser sem utilidade, não tem valor algum, você nunca deveria fazê-la, porque só desperdiça o seu tempo, você desperdiça o seu fôlego, você desperdiça o seu esforço, até que cheguemos a saber o que estamos fazendo, né? Por isso temos que ter esta convicção em nosso coração, não é? Temos que ter esta certeza em nosso coração que não estamos apenas numa religião, não estamos apenas num credo, algo assim, mas estamos nos ajustando à vontade perfeita de Deus, né? Estamos, como o apóstolo Paulo fala, aquele que vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará, amém? Quando nós viemos a cada culto, quando nós demos a mensagem, quando nós oramos, assim por diante, nós estamos permitindo ele nos aperfeiçoar, ele nos ajudar, amém? Louvado seja Deus! Com certeza, se Deus espera que pessoas sejam perfeitas, como Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai nos céus. Tem de haver alguma preparação em algum lugar, ele disse. Eu escolherei um lugar em que as pessoas me adorarão. Em nenhum outro lugar eu me encontrarei com elas. E agora tem de haver esse lugar. E nós devíamos tentar encontrá-lo, descobrir onde está, e então ir para lá. E eu penso que deveríamos nos voltar para lá, rapidamente, quando encontramos o lugar, deixando as outras coisas de lado. Amém? Agora lembre-se, Jesus disse, nesse mesma escritura que estou citando, a tradição do homem, então é em vão, nunca deveríamos mexer com ela. Tem de haver em alguma parte, algum lugar que ele proveu, um lugar para nós, ao qual pudéssemos vir e a adoração seria recebida. Agora lembre-se, fora desse lugar escolhido, não importa quão sincero você seja, quão fundamental você seja, ainda assim, você está adorando em vão. Que coisa, né, irmãos? Então, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para o Cordeiro perfeito de Deus. Como o profeta nos ensina ali no Velho Testamento, quando o israelita ia oferecer um sacrifício, ali por seus pecados e pela sua família, assim por diante, o sacerdote ele não olhava para o israelita, ele olhava para o Cordeiro. O Cordeiro tinha que ser sem mancha. O Cordeiro tinha que ser perfeito, não é? É o mesmo quadro que nós encontramos esse lugar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, amém? Não pelas nossas qualidades, pela nossa força, vamos assim, mas porque o sacrifício dele foi perfeito em meu favor, em seu favor, em nosso favor, amém? Louvado seja Deus. Então, quando nós encontramos este lugar, nós devemos permanecer ali, não é? Mas a religião, ela cega. Como nos dias de nosso Senhor Jesus, ele falou, né? Vocês invalidam os mandamentos de Deus. Jesus falou certa vez, lendo a escritura de Isaías, hoje esta escritura se cumpriu diante de vós.
não é? A palavra estava sendo manifestada diante deles ali. Jesus era o Deus manifestado em carne. E foi neste tabernáculo, vamos dizer assim, que Deus colocou o seu nome, Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não o nome de uma religião. Jesus, como nós temos aprendido, Ele é o pastor, e o pastor é a porta, e esta é a porta, e que nós devemos levar a nossa adoração, levar as nossas enfermidades, levar sobre Ele, porque através do sacrifício dele, nós fomos libertados, amém? Ele é a plenitude, vamos assim, da divindade, como a Bíblia fala, estava em Cristo, Ele tinha que descer. Como nós temos aprendido que Deus, para redimir o seu povo, a pena ali, a sentença era a morte. E Deus é Espírito. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no livro de Gênesis. Então o Espírito não pode morrer. Então Ele fez um corpo para si, Ele fez um tabernáculo para si. Então neste tabernáculo, Ele falou, tenho poder para dar a minha vida e tomar de volta. Este tabernáculo, neste corpo, ele venceu o diabo. Ele venceu o inferno, amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, neste nome, quando nós invocarmos este nome, o diabo ele respeita. Como nós temos aprendido, Satanás ele não respeita a nossa religiosidade, mas ele respeita o nome de Cristo, amém? Louvado seja Deus. Mas qual é este nome? Nós sabemos, como temos aprendido, que o profeta mesmo pregou uma mensagem sobre os 7 nomes compostos de Jeová. Mas isso são títulos, Jeová Jireh, Jeová Rafá e assim por diante. São títulos, como nós encontramos também em Isaías, que um filho se nos deu e assim por diante, o seu nome será Emanuel, Príncipe da Paz, Conselheiros e assim por diante. São títulos dele. Em Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia fala que ele é o primeiro, o último, o alfa, o ômega, mas são títulos. Mas a todo aquele que invocar o nome, então há um nome que deve ser invocado, amém? E em Mateus capítulo 1, a Bíblia fala, no versículo 18 em diante, quero ler com os irmãos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que num sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Amém? Então, este é o nome ao qual nós devemos invocar. Em São João, capítulo 17, louvado seja Deus. Capítulo 17, versículo 6, a Bíblia fala, manifestei o teu nome aos homens, Jesus falando, né? Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, e eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. São João 17, 26, e eu lhe fiz notório o teu nome, e notório lhe farei para que o amor com que me tens amado, nele estejais e eu neles. Amém? Louvado seja Deus. Então aquele Deus, aquele Espírito que pairava sobre as águas, aquele Deus que falou com Abraão, aquele Deus que falou com Moisés, ali na sarça ardente, aquele Deus que falou com Isaías, capítulo 6, quando Isaías entrou no templo ali, viu o Senhor e a sua orla ali, se manifestou e agora veio e apresentou o seu nome para mim, para você, para cada um de nós, amém? Louvado seja Deus. Você é grato a Deus por isso, irmãos? Louvado seja Deus. Por isso que através de uma revelação nós compreendemos. E o profeta fala que nós não conhecemos, não aprendemos essas coisas
através de um seminário, através de uma teologia, através do ensinamento humano. O homem não pode ensinar o homem, vamos dizer assim. Mas é Deus quem ensina, é o Espírito Santo que nos revela essas coisas, amém? Foi o Espírito Santo que revelou para Pedro. Olha Pedro, Jesus falou, não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu, amém? Então, o Espírito Santo revelou para Pedro, revelou para os apóstolos que estavam seguindo a Cristo, em Atos capítulo 2, em manifestar, em usar o nome de Jesus. Quando aqueles judeus falam, o que nós devemos fazer para ser salvos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, é o primeiro passo. Eles tinham a verdade. Eles tinham a mecânica ali também. Mas também eles tinham a dinâmica. Quando o Espírito Santo desceu ali. E as línguas ali foram repartidas para aqueles irmãos. Amém? E o profeta fala, às vezes as pessoas, elas têm a verdade, elas têm a mecânica e não têm a dinâmica. Ou elas têm a dinâmica e não têm a mecânica, e assim por diante, né? Mas nós precisamos dos dois para andarmos juntos, amém? Louvado seja Deus! O profeta fala que não adianta amontoar as pedras, vamos dizer assim, e não ter aquela pessoa que vai entalhar as pedras. Apontando para o homem, apontando. Glórias a Deus. Então, quando nós temos a verdade, então o próximo passo, ter a mecânica e ter a dinâmica, amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Você é grato por conhecer o nome desse Deus? Louvado seja Deus. No parágrafo 91, o profeta fala, há tantas provas infalíveis de que Jesus é o lugar, Ele é a porta, Ele é o nome, e o único caminho provido que Deus tem para o homem se encontrar em adoração. Ele é o caminho, a verdade, a vida, o portão, a porta, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, rosa de Saron, lírio do vale, a estrela da manhã, o alfa, o ômega, ele é tudo, as coisas toda reunida. Ele é tanto a raiz quanto a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã, nele habita a plenitude da divindade corporalmente, onde nós ali somos filhos e filhas de Deus, na divindade de Deus. Sim, como filhos e filhas, nós estamos na família, você está ali, amém? Em lugares celestiais, amém? Agora, observe, como entramos nesse grande lugar para adorar? Essa é a próxima pergunta. Como entramos nesse lugar? Se Jesus é o lugar, Ele é o nome de Deus, Ele é o lugar da adoração de Deus, Ele é a única porta do aprisco, e queremos verificar como entramos nele, então, não é? Como nós temos aprendido ali na arca, no tabernáculo em Israel, havia um lugar, ali fora havia, os alimentos caíam, mas o alimento, se ficasse ali fora, ele se estragava de um dia após o outro, né? Mas havia um lugar na arca, num lugar santíssimo, em que o alimento que estava ali passava dias, anos e assim por diante, e este alimento, ele não se estragava. Ele não se estragava, vamos dizer assim, não é? E nós sabemos que ali, na presença, a arca simbolizava a presença de Deus, a arca simbolizava vitória para eles. Quando eles iam para a guerra, eles levavam a arca e assim por diante, simbolizava Deus para eles, não é? Mas no Santo dos Santos apenas entrava o sumo sacerdote Arão.
O povo, ele não podia entrar ali. Era apenas o sumo sacerdote, e ele era amarrado uma corda nele, e ele levava a adoração, vamos dizer assim. E havia um sino balançando, simbolizando que estava vivo, e assim por diante. Mas a congregação em geral, vamos dizer, não podia entrar ali, porque era morte. Isso no Velho Testamento. Mas agora a morte é se nós não entrarmos ali. Porque não há outra segurança a não ser em Cristo Jesus, a não ser escondido através do sangue. Conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Agora, se vocês estão à porta dentro, naturalmente, vocês entram como a família, como estavam falando outro dia. No café da manhã, acerca da ovelhinha, que Deus não fecha a porta até que encontrasse essa última ovelhinha e a trouxesse para dentro. Se vocês entram, então, vocês se tornam uma família. Vocês são uma família de Deus. Quando entraram em Deus, porém vocês não podem ser uma família de Deus em ser presbiteriano, metodista, batista, pentecostais. Vocês não podem fazê-lo. Vocês têm de entrar em Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. E como que nós entramos em Jesus Cristo? Paulo fala que por um Espírito nós somos batizados num corpo. Amém? Paulo fala que depois em Efésios que não somos estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos de um reino, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, quando nós entramos ali, nós recebemos este poder vivificador. Este poder que tirou Jesus da sepultura. Este poder que tirou os irmãos ali no passado da sepultura. Também, um dia, se nós partir, vai tirar o nosso corpo mortal da sepultura. Porque há uma promessa. E quando este corpo, ele se desfizer, esse corpo, esse tabernáculo se desfizer, nós temos um outro tabernáculo esperando por nós. Não mais sujeito à doença, não mais sujeito a problemas, a fraqueza, assim por diante, mas um tabernáculo imortal, vamos dizer assim, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, não numa igreja, não num credo, não num sistema religioso, mas em Cristo, na palavra, amém? Agora, depois que você está nesse corpo, parágrafo 100, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí é o lugar onde não há condenação, quer você vá a uma igreja metodista, batista, presbiteriana, onde quer que seja. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. É uma nova criatura e não há condenação em você, em nenhum lugar, de modo algum. Amém? Louvado seja Deus. Você é feliz por ter ensinamento de um profeta? Louvado seja Deus. Isso é segurança para nós. Louvado seja Deus. Enquanto o mundo, vamos assim, anda numa Babilônia, numa torre de Babel, como eles estavam ali, Deus desceu ali e confundiu as línguas deles, e eles não confundiram nada. Não se entenderam mais nada, vamos assim, eles tentavam fazer algo para se proteger, vamos assim, mas a nossa proteção é Deus quem faz. Amém? É Deus que nos dá a proteção, que nos dá a graça, amém? Não é algo feito por um homem, mas é o plano, o projeto de Deus, manifestado conforme as eras e assim por diante. E essa mensagem, esse projeto, chegou até mim, chegou até nós. Louvado seja Deus. Não há condenação em você em nenhum lugar, de modo algum. Esse é o lugar do encontro de Deus. Esse é onde Deus se encontra com o adorador. Aí é onde você é considerado uma nova criatura, porque eles estão mortos para as coisas do mundo, eles estão vivos nele, a presença viva de Deus está com eles dia após dia. Amém? Louvado seja Deus. Você é feliz por isso?
Então, ali no Antigo Testamento, quem entrasse ali, a não ser o sumo sacerdote, na presença dos santos dos santos, ele era morto. Mas agora Paulo fala em Hebreus, temos ousadia para entrar no santo dos santos e chegarmos até Deus, amém? O véu do templo se rasgou ali, e agora nós temos livre acesso, amém? Louvado seja Deus. Então, não importa, irmão, a condição da pessoa, assim, quando ela encontra esse lugar provido por Deus, ela vai ser beneficiada, vai ser abençoada. Quando nós temos um encontro genuíno com Deus, como Davi falou, Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado. Não é pelo intelecto, pela condição moral, vamos dizer assim, da pessoa, mas é por ela encontrar esta porta, esta salvação. E Jesus é a porta, é a salvação. Nós encontramos vários exemplos na Bíblia que nós podemos ver ali a condição daquelas pessoas. Mas eles foram até a porta, foram até um lugar provido por Deus e foram abençoados, foram ajudados. Ou melhor, até mesmo Jesus, que é este lugar, ele foi até um gadareno ali. A situação que estava aquele homem, a vida, o que o diabo tinha feito com aquela pessoa naquela situação. O profeta fala que ele ia aos cultos, ele era religioso. Mas ele começou a deixar de frequentar a igreja, ele começou a se distanciar, vamos dizer assim, começou a ouvir conselhos errados, vamos dizer assim. E aí quando nós fizemos isso, nós começamos a dar campo ao diabo trabalhar. E ele começou a trabalhar na vida deste homem. Mas ali havia uma semente eleita, havia uma eleição, havia uma predestinação na vida daquela pessoa, daquele homem. E a tal ponto que o diabo levou ele ali até aquele cemitério, em que ninguém mais podia segurar ele, ninguém mais podia conter ele, vamos assim, mudar o quadro da vida dele. A família, as crianças, a mulher, as esposas, vamos dizer assim. E essa situação do homem, da mulher, quando nós deixarmos a Deus, porque como nós temos aprendido, nós estamos numa guerra e nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Amém, irmãos? E este homem se encontrava nessa situação, mas Jesus foi até o encontro dele. Foi até ele e mudou o quadro, quebrou as correntes, vamos dizer assim. Mas nós podemos observar o jovem rico, vamos dizer assim, no alto escalão da sociedade. Bem instruído, bem ensinado, bem aconselhado, vamos dizer assim. Mas quando ele chegou até esta porta, ele rejeitou. Ele rejeitou esse ensinamento. E através daquela tradição que ele seguia, através daquela religião que ele seguia, Jesus não pôde ajudar. Mas aquele outro homem, o gadareno, esse outro homem, esse outro personagem, ele não havia mais como ele se salvar daquilo. Então Jesus chegou ali, Deus chegou ali e mudou o quadro. E ele pôde voltar para a sua família, voltar para o seu lar e principalmente a vida eterna, o perdão de seus pecados, amém, irmãos? E assim também é o meu quadro, é o quadro de cada um de nós. Não é o nosso mérito, não é a nossa bondade, não, mas é a graça de Deus ao nosso favor. O profeta fala, quando Deus foi chamar Abraão, não era pela bondade de Abraão, não foi porque Abraão era um bom homem, não, mas foi a escolha de Deus. Deus escolheu. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E assim também, louvado seja Deus, Deus nos escolheu. Deus escolheu um povo para ser zeloso, amém? Para aceitar uma mensagem da hora. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então não é a graça, aliás, não é a força, mas é a graça de Deus em meu, em seu, em nosso favor. Amém? Louvado seja Deus. E vários outros exemplos nós podemos ver na Bíblia, que não foi a força, não é pela bondade das pessoas, mas é a misericórdia de Deus. Mas quando a pessoa se firma num sistema
em algo feito pelo homem, isso não vai dar certo. Essa religião não vai dar certo, né? Eva tentou fazer algo, Adão e Eva ali tentaram fazer algo para se esconder. Uma folha de figueiras, mas aquilo, Deus não aceitou aquilo. Deus não aceitou a Torre de Babel, não é? E Deus não aceita a religião. Deus aceita Romanos 8, capítulo 1, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus aceita, conforme a Bíblia fala em São João, que nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue de Deus. Amém? O profeta fala a respeito de Jó. Jó, Deus tinha um padrão para abençoar naquele tempo, para ajudar. E era através do sacrifício de um cordeiro. Esse era o padrão de Deus. E o profeta ensina que Jó, ele foi e ofereceu o sacrifício pelos seus pecados e pelos pecados de seus filhos. Se acaso seus filhos tivessem cometido pecados, falhas assim por diante, o profeta fala que Jó podia estar descansado, porque ele cumpriu o que Deus tinha estabelecido. Este era o padrão, não é? Através de um sacrifício. E hoje também, quando nós aceitamos, temos a verdade, temos a mecânica, temos a dinâmica, a palavra por completo em nossa vida, este é o padrão de Deus para nós, amém? Parágrafo 136. Essa é a razão porque eu não creio que nenhum sistema feito pelo homem possa permanecer. Deus tem um caminho provido. Não é metodista, batista, presbiteriano, mas é Jesus Cristo, pelo novo nascimento, crendo nessa Bíblia. Esse é o caminho provido por Deus. É o único caminho que Ele tem em Jesus Cristo, seu Filho. E em seu Filho Ele pôs o seu nome, o nome de Jesus. É Jesus porque Ele vem em nome de seu Pai. E assim, esse seria o nome de Deus, porque Ele era Deus. Agora note, quando esse grande poder movente de Deus entra em um Filho de Deus, Ele o vivifica, o Espírito de vida entra nele. Então o que Ele faz? Ele os faz assentar em lugares celestiais. Agora mesmo, não eles estarão no futuro, não, mas presente, nós estamos agora. Agora nós já estamos ressuscitados, a dinâmica e a mecânica entraram em operação. Nos vivificou, estamos vivificados na presença de Deus, onde seu Espírito está. E agora nós estamos assentados juntamente em lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus assentados ali, esse grande assento que já entrou em ignição, tendo sido levantado dentre os mortos, nós somos uma parte disto. Se você é uma parte da noiva, você é, porque a noiva é parte do noivo, você sabe? Assim verificamos que é a mesma coisa, e ela fará exatamente o que está predito para ela fazer neste dia. Ela não será uma Laodiceia de forma alguma, morna, porém ela estará em chamas por Deus, ela estará se movendo no Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, quando nós recebemos a mecânica e a dinâmica, não há como nós negarmos a palavra. Como nós recebemos este Deus, né? Porque Deus é a própria palavra. Que nós devemos fazer como muitas, vamos dizer assim, igrejas ali tiram aqui, colocam ali e assim por diante. É quando nós aplicar o teste da palavra em nossa vida mesmo, né? Em nossa vida mesmo. Então, e nós reconhecemos que estamos lutando de Gênesis a Apocalipse para viver. Não somos perfeitos, não. Mas sabemos que há um sangue intercedendo por nós e que nós temos uma fé correta. Quando nós vamos até Deus, Ele responde, Ele está sempre disposto a nos ajudar. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Louvado seja Deus. Senhor Jesus, amado Pai, nós somos gratos, Pai, por esse ensinamento, a qual nos tira de toda a confusão, a qual nos coloca, Senhor, no centro do caminho, Senhor, no centro da sua vontade. Pedimos, Senhor, que não venhamos ter apenas a mecânica, mas que venhamos ter a dinâmica em nossas vidas, Senhor.
as dinâmicas no nosso coração, uma fé viva, uma fé real, Senhor. Nos ajude, Senhor, a andarmos contigo, ó Senhor. Todos os dias, ó Senhor, sabemos que há uma recompensa, sabemos que há uma segurança, não na igreja, não numa igreja, não numa religião, mas em Ti, Senhor, na Sua palavra, através do Seu Espírito Santo, ó Pai. Nós almejamos esta recompensa, almejamos andar com o Senhor, ó Pai. Como Enoque certa vez andou tão próximo, ó Pai, tão perto com o Senhor, que ele foi levado aos céus, ó Pai. Ele agradou tanto ao Senhor, ó Pai, que o Senhor levou antes de vir o juízo, ó Senhor. Que possamos fazer o mesmo, ó Pai. Possamos seguir este exemplo, ó Pai. Em nossos lares, nossa família, em nossos trabalhos, aonde nós for, Senhor. Que nós possamos ser um memorial, ó Senhor, do Seu Evangelho. Possamos ser um memorial, ó Senhor, da Sua palavra, ó Pai. Através da Sua graça, Senhor. Também nós repreendemos, ó Pai, toda doença, toda enfermidade, ó Senhor, todo desânimo, toda armadilha do diabo, ó Pai. Nós repreendemos, Senhor, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, nossos lares. Abençoa, Senhor, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, o pastor. Enfim, Pai, aqueles que não puderam estar, Pai, abençoa, Senhor. E nos dá uma semana abençoada. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.